cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Plataformas digitais. Jesus is love. O endereço da nossa plataforma, que está na tela, www.ontv24horas.com.br. Estamos juntos. Para aqueles que preferirem, nós também temos o nosso aplicativo gratuito na lojinha da Play Store. Só procurar por ONTV 24 horas. Este é o programa Jesus is Love. Jesus é amor. Jesus como eu te amo. E hoje vamos refletir acerca do nosso Senhor, que é visto como o bom pastor. Vocês têm acompanhado na mídia, de um modo geral, como estão sendo revelados verdadeiros pastores e verdadeiros mercenários da fé. Mas como que nós podemos distinguir em meio a tanta heresia, em meio à apostasia que está instalada entre nós, o que realmente está de acordo com a verdade absoluta de Deus, que assim nos é apresentado nas Escrituras Sagradas? Para quem realmente tem interesse, que faz parte, que está em comunhão com irmãos, não é mesmo? E sendo regido, orientado na sua vida por alguém que está ocupando este cargo, é muito importante saber fazer essa distinção. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa como exemplo, no livro de João, no capítulo 10, uma parábola que fala realmente qual é a diferença do bom pastor e daquele que é mercenário da fé, que realmente se utiliza da boa fé, do sofrimento, da vida daqueles que muitas vezes se dirigem até algum templo religioso, alguma igreja em busca de orientação, de encontrarem refrigério para suas almas. Então nós temos visto realmente muitos escândalos interdenominacionais, não importa a denominação a que nós venhamos a fazer parte, está meio realmente generalizada essa situação. Pessoas que se utilizam, não é mesmo, da autoridade que dizem ter para ocupar um cargo de pastor e desta forma exercem o seu ministério completamente em desacordo com o que diz a palavra do nosso Deus. São verdadeiros mercenários. Então Cristo, no capítulo 10 do livro de João, nos apresenta essa distinção realmente para que nós possamos ter esse entendimento tão importante para os nossos dias, para todos aqueles que estão em busca desse preparo espiritual, do conhecimento da palavra de Deus e principalmente estão em busca de obedecer ao que diz as Escrituras Sagradas. Mas como que isso vem sendo interpretado, meus irmãos, dentro das igrejas? Então, Jesus se utiliza como
nós podemos distinguir o bom pastor daquele que está ali apenas com o intuito muito diferente do que a palavra nos orienta. Então, no capítulo 10 do livro de João, nós vemos que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E nós também observamos como que nós podemos distinguir, meus irmãos. Isso que muitas vezes deixa o cristão em um estado de confusão. E nós não servimos a um Deus de confusão. Nós servimos a um Deus de esclarecimento, de paz para os nossos corações. E Cristo nos diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, vejam só, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê se aproximar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as suas ovelhas. Veja que interessante. Nós observamos muito isso, meus irmãos. Pessoas que, enquanto está dando tudo certo dentro deste plano de arrecadação de recursos financeiros, enfim, nós vemos que parece que está tudo muito bem. As pessoas são abraçadas, as pessoas são acolhidas. Mas e quando aqueles irmãos se dirigem à autoridade que assim se apresenta naquele lugar e elas não têm o que oferecer? Como são tratadas? O que ocorre nessa situação? São vistas, são acolhidas, atendidas da mesma maneira? Isso é muito importante que nós venhamos a realmente observar todas essas coisas. Veja que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Já aquele que é mercenário, na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira situação que saia fora do controle, ele não tem resposta. Alguns muitas vezes saem pela tangente, dizendo que falta oração, que falta fé, aquele irmão, passando toda a responsabilidade para aquele que realmente carece de orientação de como se preparar para realmente ter esse encontro com Deus. E nós vemos muito isto. Além daqueles que, como Cristo afirma, não fazem parte ainda do aprisco. Aprisco era como se uma edificação de pedras com uma única entrada, uma única porta, em que as ovelhas eram recolhidas ao entardecer e então o pastor ficava cuidando das suas ovelhas de qualquer perigo e era capaz de dar a vida para salvar as suas ovelhas. Então,
o Messias se utiliza desse exemplo. Mas o que nós vemos muito e está realmente escandalizando o Evangelho são aqueles que, de forma itinerante, não é mesmo? Fazem participações esporádicas, um dia aqui, outro dia acolá, e você observa que é sempre umas, uma espécie de participação, de pregação, em que buscam atrair pessoas. Pouco é falado exatamente como nós estamos fazendo agora, acerca da palavra de Deus, a leitura das Escrituras, fazer com que as pessoas possam, na sua consciência, se aproximarem do nosso Senhor e decidirem realmente aquilo que é o mais importante para todos nós. Compreendemos quem é a porta de entrada para esse local de proteção, para esse aprisco, que é o pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós estaremos abrigados em segurança, no abrigo do Altíssimo, e dessa forma sendo cuidado por quem realmente se importa com a gente, com a nossa vida aqui, como nós devemos viver os nossos dias, a importância do arrependimento, a importância da mudança de hábitos, a importância de como nós vamos realmente nos apresentar como um vaso novo diante de Deus. Mas o que nós temos observado é essa redundante participação de irmãos que buscam para si o título de pastores ou até profetas, alguns, né? E se utilizam disso, e quando chegam nesses lugares, reúnem multidões e então começam a fazer revelações, muitas vezes algumas completamente equivocadas, outras em um tom abrangente, generalizado, em que pessoas, um grande número de pessoas, estão passando às vezes por aquela situação. Pessoas casadas têm muitos desafios dentro do seu casamento. Então, se de repente um pastor se utiliza desse tema em um culto e começa a falar a todos os desafios que estejam de acordo com uma relação matrimonial, é óbvio que vários que estejam ali vão sentir como se a mensagem fosse ou a revelação fosse exatamente para ela. Junto com esses irmãos mercenários, tem muitos olheiros que assim circulam dentro da igreja, observando aqueles que estão mais emocionados, mais fragilizados, que conseguem transparecer realmente que aquela mensagem, muitas vezes generalizada, é como se fosse para ela. Então essas pessoas são trazidas e toda aquela manipulação é realizada, muitas vezes o que antecede o verdadeiro objetivo daquele que está ali naquela reunião, naquela casa de oração, que é pedir dinheiro, não é mesmo? Muitos se utilizam da expressão dízimo, algo que é da antiga aliança, algo que era um costume da lei, pelas razões de que, teologicamente falando e estudando o dízimo, era direcionado exclusivamente a um grupo de irmãos que não faziam parte da divisão das terras e de produção para o sustento em que foram divididas as 12 tribos. Então, esses irmãos, assim foi acordado, que como eles trabalhavam como levitas, como aqueles que eram os sacerdotes da época e não poderiam produzir o seu próprio sustento e assim se manter, aqueles que tinham a terra e produziam, apresentavam, através dos mantimentos que conseguiam angariar, 10%
dessa produção e alcançavam a estes irmãos que exerciam um trabalho diferenciado, praticamente itinerante, não é mesmo? Através destas áreas em que os irmãos estavam alojados. A lei veio se cumprir através do nosso Senhor Jesus Cristo no que se refere à profecia da vinda do Messias. Isso não anula a lei como muitos pensam, mas nós observamos que hoje em dia não existe mais na construção social, geopolítica em que nós vivemos, a divisão que havia naquela época e os objetivos pelos quais assim foram traçados. Então, hoje em dia, acho muito legítimo quando igrejas abrem um espaço no seu culto para conversar com os irmãos, expor as necessidades de sustento daquele local e que os irmãos possam se sentir com o seu coração confortável e de forma generosa, da maneira que podem, contribuir através de ofertas dentro das suas possibilidades para assim auxiliar em toda aquela estrutura que está ali, não é mesmo? Para inclusive receber os irmãos que se dirigem àquele local para ouvir uma palavra. Ocorre que muitas vezes todas essas questões são distorcidas e se utilizam de algo que era de um momento histórico diferente, que havia objetivos específicos para aquilo, para quererem realmente manipular e colocar culpa nas pessoas caso não o façam nos dias de hoje. E veja que isso é tão sério que existem pessoas que se afastam muitas vezes de congregações religiosas pelo simples fato de não terem o montante que o pastor ou seus designados praticamente abrem um momento no culto assim em que todos são expostos, aqueles que realmente estão ofertando daqueles que não estão. E assim constrangidos, muitos deixam de participar de momentos que poderiam ser importantes. E mais complicado ainda são aqueles que nós estamos vendo agora, em decorrência da tecnologia, da forma que nós podemos nos comunicar, registrar, publicar, pessoas que estão sendo desmascaradas em decorrência do abuso que vem fazendo dentro de CNPJs, que assim se dizem igrejas, e passam a exigir valores e desafiam os irmãos como se não contribuírem com 10 mil reais no púlpito ou R$ 1.000 naquele momento, é como se eles tivessem pouca fé. Alguns dizem que não serão abençoados, outros dizem que perderão, inclusive, aquilo que têm. E isso é muito sério. Este comércio que vem acontecendo dentro das igrejas, de algumas, inclusive Jesus, quando vai ao templo e vê pessoas que eram chamadas de cambistas na época, né, se utilizando do espaço do templo sagrado para induzir pessoas a compras, a ofertas, enfim. E nós temos visto, inclusive, que vem acontecendo dentro das igrejas até leilão, em que o pastor chega lá e faz o leilão de um tênis que é dele, de um relógio que é dele. Isso é muito sério, meus irmãos. Que as pessoas que estão muitas vezes em um estado de vulnerabilidade gigantesca, de ordem financeira, psicológica, emocional, muitas vezes entrar na porta de uma igreja é como um pedido de socorro para todas as dores que estão sentindo e ter esse choque
não é mesmo? De realidade do que vem acontecendo nesses lugares. Eu entendo que muitas vezes quem assim busca dispor o seu tempo, busca alugar um espaço para a reunião dos irmãos, tem que ser auxiliado nas necessidades que não puder assim arcar de acordo com o seu objetivo, aquele que propôs de realizar a reunião naquele ambiente. Mas o que nós temos observado é exatamente essa forma de indução das pessoas, em que nós vemos que os valores vêm sendo utilizados de forma muito diferente do que aquilo que é dito. A finalidade pela qual vem pedindo o que eu chamo de ofertas, e alguns ainda buscam se utilizar de dízimo, né, dessa expressão dízimo, como se estivessem vivendo sob a égide da lei mosaica, como se fossem levitas que não pudessem trabalhar, que tivessem realmente única e exclusivamente vivendo a partir de doações. Mas nós não vemos que pessoas venham a aceitar no púlpito, nunca vi nos dias atuais, pessoas com sacas de sementes, de farinha, de arroz, de alimentos, animais para abate, para consumo deles. Sempre é o envelope com valores específicos, não é mesmo? O resultado final do que as pessoas realmente produziram e querem em espécie, em dinheiro. E quantos escândalos nós temos visto em relação a todas estas coisas. Paulo, quando orienta os irmãos, tem uma passagem que diz que ele estava orientando os irmãos que iriam sair em um trabalho missionário, inclusive. Uma das orientações de Paulo era para que os irmãos, quando chegassem em determinado lugar, a primeira coisa que fizessem era arrumar um trabalho, para que as pessoas não chegassem à conclusão, isso está escrito, meus irmãos, para que as pessoas daquele local que estavam ali e que haveria então a pregação, a apresentação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não confundissem de que apenas receberiam a palavra do nosso Senhor se fosse algo pago. E hoje nós vemos irmãos que estão cobrando, inclusive, por uma oração, por um momento de oração. Dependendo do tempo que você quer a oração, do objetivo para a sua oração, isso é cobrado. Então, muito se assemelha, irmãos, o que vem ocorrendo nas igrejas evangélicas, muito me lembra o que ocorre em muitas seitas, em que pessoas cobram para a realização de determinados trabalhos conforme a sua fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele condena esse tipo de atitude, né? Em que ele, inclusive, em um ato de indignação, derruba as bancas e pede que as pessoas saiam dali, porque ali era a casa de oração. Quando nós buscamos ir ao encontro dessa descoberta da palavra de Deus, como isso pode ser realmente transformar as nossas vidas, que nós venhamos a nos tornarmos um novo ser humano, realmente nós não esperamos chegar em algum lugar e ser recebido dessa maneira. E essa é a razão pela qual eu tenho observado que muitos escândalos vêm se levantado em relação a todas estas coisas. Irmãos que no púlpito têm contato com pessoas que estão muitas vezes passando por diagnósticos sérios, realizando tratamentos médicos. E então aquele irmão simplesmente rasga o exame de uma pessoa que está com câncer, leucemia, e diz para aquela pessoa que ela está curada naquele momento. Então isso é muito sério.
Isso se acontece em situações que aquelas pessoas já estão sofrendo e não tem uma construção mental, emocional forte, pode ser induzido a acreditar nestas coisas e abandonar muitas vezes o tratamento, a medicina, que é algo que é criado por Deus, é permitida por Deus. Deus, desde o princípio, cria todas as coisas. Inclusive, nós temos disponível no mundo a cura para toda e qualquer doença que venha a ter ocorrência no mundo até o fim. E pessoas vêm descobrindo realmente isso, pouco a pouco, para auxiliar os irmãos que possam muitas vezes serem acometidos por estas coisas. Então veja que tudo que é bom, que edifica, que é criação de Deus, deve ser usado sim positivamente para as nossas vidas. Em outros tempos, muito antigamente, pessoas tinham que realizar determinadas intervenções cirúrgicas sem anestesia. A história nos traz esses relatos. Hoje em dia, isso é utilizado, não é mesmo? Através de quê? Como que isso vem sendo utilizado e por que está sendo utilizado e como que chegou até a mão humana? Através de tudo que Deus já criou e assim nos disponibilizou desde o princípio. E as pessoas, então, dependendo da evolução da humanidade, vão descobrindo para a melhoria das nossas vidas, para que o sofrimento seja realmente diminuído sempre que assim haja essa possibilidade. Então veja que essas permissões de Deus em relação à nossa saúde, a tudo que nos é apresentado, vem para nos edificar as nossas vidas, para que nós tenhamos dias bons aqui na Terra. Nós não venhamos a precisar passar por sofrimentos desnecessários. Ah, mas então por que que determinadas doenças ainda dizem que não têm cura? Bom, talvez pessoas ainda não tiveram alcance ao entendimento dessa descoberta, ou em contrapartida, pessoas já tiveram o alcance ao entendimento dessa descoberta e estão fazendo mau uso disso, distorcendo de forma como se tornando mercenários, indústrias farmacêuticas, enfim, para que se utilizem disso, que nós sabemos, ouvimos falar, não é mesmo? E dessa forma façam mau uso das coisas que Deus criou, mas que existe, realmente existe, e nós temos que orar muito para que todas essas informações, meus irmãos, que Deus já nos entrega desde o princípio, caia nas mãos corretas, em pessoas de bom coração, em pessoas que compreendam que tudo que nos é alcançado é de Deus, para que seja utilizado de forma correta, para o bom uso e melhoramento da vida das pessoas, não é mesmo? E dessa forma, meus irmãos, nós temos que observar que Cristo diz que Ele é o bom pastor. E o pastor, hoje em dia, para ser bom, semelhante aos ensinamentos do nosso Senhor, deve realmente seguir os passos de Cristo. Então, nós conseguimos distinguir claramente aquele que se apresenta como pastor, se ele está agindo de forma semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se naquele momento, naquele local, diante de determinadas pessoas, se as palavras, a postura, a forma de agir seria a de Cristo se estivesse naquele lugar. Então, a palavra nos diz que existe sim aqueles que estão por aí, não é mesmo? E buscam seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, o formato da igreja, assim como o nosso Senhor nos orientou, que a igreja verdadeira é aquela que reconhece que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, não é mesmo? Por quê? Porque na época existiam aqueles que acreditavam que
o Messias era um farsante ou apenas um profeta, mais um, entre tantos que apareceram naquela época, no decorrer do tempo. Mas todo aquele que crê que o nosso Senhor Jesus Cristo, este das Escrituras Sagradas de Deus, é o Messias, o Filho do Deus vivo, e assim se reúne entre duas ou mais pessoas em torno da sua palavra, da compreensão da palavra das Escrituras Sagradas de Deus, é a igreja. Cristo nunca disse que a igreja seria o que nós temos visto por aí, não é mesmo? Deus nunca falou sobre campanhas ou movimentos que nós vemos sendo difundidos por aí, em que para que a pessoa tenha acesso, muitas vezes tem que pagar inscrições de valores um tanto complicados em decorrência da condição econômica que nós vivemos aqui no nosso país. E nós vemos esses movimentos acontecendo a todo instante, pessoas muito inteligentes que poderiam estar usando essa inteligência para realmente obedecer a palavra de Deus e aproximar as pessoas do verdadeiro Messias, da palavra verdadeira do nosso Senhor, vem se utilizando como mercenários para extorquir aquelas pessoas que muitas vezes se veem fragilizadas, enfraquecidas na fé, confusas. E isso nós temos visto. Mas Cristo diz que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a sua voz. Porque nós temos ovelhas e outra expressão que é utilizada, né, que são os bodes, né? Então existem muitos irmãos mercenários que estão conduzindo por aí, como cego guiando cegos, né? Mercenários guiando bodes em campanhas, em movimentos que nada fala, nada é falado nas Escrituras Sagradas de algo dessa natureza. Mas nós, como cristãos que somos, nos cabe respeitar, meus irmãos. E quando eu digo isso, é genuinamente, de todo o coração, com todo o amor, que nós tenhamos em nós aqueles que ainda estão vivendo fora das orientações das Escrituras Sagradas e nós termos compaixão, empatia, que nós possamos ser aquele que acolhe estes irmãos quando eles verem que nem tudo que reúnam todo o dinheiro do mundo fazendo coisas que não agradam a Deus, estejam contrários à palavra de Deus, irá satisfazer ou preencher este vazio existencial gigantesco que eles têm que suportar depois que todo esse frisson, que todo esse movimento modinha, né, esfria. Porque somente o que nos dá plenitude, que nos completa, é a simplicidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando duas ou mais pessoas, muitas vezes, sentam ao redor de uma mesa, oram a Deus, solicitam que a autoridade do Espírito Santo esteja entre elas e assim os façam ter discernimento da compreensão da palavra de Deus e lhes dê muita força que aumente a sua fé para que eles possam obedecer exatamente o que diz o nosso Senhor. Essa é a realidade simples, a verdade absoluta de Deus, a realidade que muitas pessoas estão distorcendo em busca de motivos que os levam a fazer isso, não é mesmo? Que não nos cabe julgar. Se Cristo vem ao mundo e não julga ninguém na sua primeira vinda, ele vem num tom acolhedor, exemplificativo do que nós devemos ser, para nos ensinar e para nos apresentar um plano da salvação. Quem somos nós para estarmos julgando o posicionamento de pessoas que ainda acreditam que através da condição material, dos cargos que exercem, da influência que têm,
eles têm mais poder de estar em comunhão com Deus do que aquele irmãozinho que muitas vezes está na sua casa, que não tem acesso à energia elétrica, então ele acende uma pequena vela ou um lampião em alguns lugares, não é mesmo? E está ali ele, a sua esposa ou alguém naquela casa e eles estão orando a Deus, estudando a palavra em busca do conhecimento e principalmente tudo que eles entendem e aprendem no que se refere aos evangelhos, eles no outro dia juntos, como irmãos em comunhão e em comunhão com Deus, buscam colocar em prática isso nas suas vidas, não é mesmo? Mas nós vivemos em um mundo, meus irmãos, em que muitas pessoas, às vezes a gente lembra, né, quando fala negar a Cristo, o que nos vem à mente, né? Pedro, que nega Cristo durante o Calvário, o apóstolo que negou a Cristo, Pedro, porque disse que não conhecia, enfim, por medo. Mas nós, a partir do momento que nós temos cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus, cada vez, meus irmãos, que nós agimos de forma contrária ao que diz as Escrituras Sagradas, nós estamos negando ao nosso Senhor Jesus Cristo e é como se nós estivéssemos crucificando Ele outra vez. Veja que o Senhor, Ele vem para nos apresentar um plano de redenção, uma nova aliança do seu povo com Deus e leva sobre si toda a culpa, todo o pecado dos nossos erros. Porque ele vive nesse mundo com todo o amor, misericórdia, conhecimento, comunhão diretamente com Deus, e não há nada em relação a ele enquanto ser humano que tenha errado neste mundo. Mas ele se submete à vontade de Deus e assim ao madeiro, para que as pessoas pudessem, a mensagem da cruz, não ser uma mensagem vazia aos nossos corações e assim através da humanidade. E é por isso que nós estamos aqui falando acerca do Messias até hoje, não é mesmo? E que as pessoas possam compreender que tudo aquilo que sacrificavam na antiga aliança, como Jó, por exemplo, lá na história de Jó, existia a lei em relação aos sacrifícios em decorrência de todos os pecados, né? Se você cometesse um determinado pecado, o sacrifício era esse. Outro tipo de pecado era outro tipo de sacrifício. E as pessoas viviam muito dessa forma. E Jó realizava os seus sacrifícios e realizava sacrifícios, inclusive em nome dos seus filhos e de forma antecipada. Tamanho era o amor, o respeito a Deus, pelo receio dos seus filhos estarem cometendo algo errado. Então, fala as escrituras que Jó, inclusive, realizava sacrifícios em relação aos seus filhos, mesmo sem ter o conhecimento. Se eles estavam cometendo determinadas coisas, realizava o sacrifício. Não é mesmo? E através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para todos, para que todas as pessoas, para que a humanidade pudesse ser livrada da culpa do pecado original, para que nós tivéssemos a chance da salvação nas nossas vidas. E sobre ele levou toda a culpa e o pecado sobre si de todos nós, de toda a humanidade. O que Cristo nos orienta nas Escrituras é que nós precisamos nos arrependermos disso e não cometermos mais o que o Espírito Santo de Deus, a nossa consciência no nosso coração, nós já sabemos que é errado. Para que nós não venhamos a negar todo o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o amor a que veio, em que o Verbo, aquele que estava com Deus desde o princípio de todas as coisas, se faz carne, habita entre nós, ele sente, leva sobre si todas as vicissitudes do mundo, ele se torna passível dos sentimentos que as pessoas
realmente tem. A palavra fala que em vários momentos Jesus chorou de tristeza. Então veja que é algo muito humano Cristo sentiu durante a sua vida. E mesmo diante de todas as tribulações, perseguições, calúnias, difamações e morte de cruz, ele jamais errou. E nós, através do nosso Senhor, nós aprendemos o poder do perdão, que inclusive no momento em que ele realmente declara que está consumado, ele lembra, olha, vê todos aqueles os seus acusadores e que fizeram que ele estivesse nessa situação e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E realmente, será que sabiam o que estavam fazendo? Em relação ao Filho do Deus vivo, ao Messias, o prometido da lei mosaica, como foi recebido pelo povo, como ele foi tratado enquanto esteve aqui, como ele foi julgado. Foi um julgamento justo e a sua condenação foi justa. Então, veja o poder do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não podemos esquecer em nenhum momento, em nenhuma fase das nossas vidas. A importância disso no nosso dia a dia. Mas nós vivemos em um mundo em que as pessoas, geração atrás de geração, alguns estão em um momento espiritual mais evoluído, mais conectado com Deus, através da entrega das suas vidas nas mãos do Senhor, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas ovelhas que, ao entardecer, se recolhem no aprisco, como diz a palavra, e o bom pastor fica cuidando das suas ovelhas e é capaz de dar a sua vida por elas. Mas ainda Cristo diz que existem outras que estão fora do aprisco, mas que serão, não é mesmo? Serão resgatadas. Então veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente nos dias de hoje nas nossas vidas. O que nós não podemos nos deixar enganar pelas coisas do mundo e pelo mal que está ao nosso redor. Quem são as pessoas que nós ouvimos que se apresentam muitas vezes como voz de Deus, que dizem que ouvem a Deus, que falam com Deus, que são boca de Deus na terra, e se apresentam dessa maneira, diferente do que diz as Escrituras Sagradas. E isso cabe a nós, através da oração, da comunhão com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, ao nosso Deus, para que nos dê a luz necessária, luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés, que possa nos direcionar pelo caminho certo, pela verdade, o caminho, a verdade, para que nós possamos compreender o sentido da vida, tenhamos vida em abundância aqui nesta terra e também para a eternidade. Ok, meus irmãos? Que nós possamos reconhecer quem é o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm um trabalho missionário aqui nessa terra e se dedicam de verdade, de forma transparente, que auxiliam realmente, resgatam pessoas que estão em sofrimento nesse momento em todo o mundo. É muito fácil de ver isso e distinguir daqueles que são mercenários. Razão pela qual, meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de encontro, de comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos, em que Deus mais uma vez nos esclarece, nos traz o entendimento, a importância da sua palavra, da verdade absoluta que vem registrada nas Escrituras Sagradas de Deus, para que nós não venhamos a cair no laço do inimigo, da mentira, de todo o mal que muitas vezes, independentemente das circunstâncias, estão ao nosso derredor. Razão pela qual nós vemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim entregar
as nossas vidas nas mãos de Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós nos declaramos filhos amados de Deus. Ajuda-nos, Pai, a conhecer a Tua palavra, a sermos guiados pela Tua luz da verdade nas nossas vidas. Porque é apenas dessa maneira, meu Deus, que nós nos sentimos em segurança, como no abrigo do Altíssimo, como no aprisco em que nós sabemos aquele que é a porta, aquele que é capaz de dar a vida e assim o fez pelas suas ovelhas e assim o fez por toda a humanidade. Nós reconhecemos o Messias como o Filho do Deus vivo, como nosso único mediador entre nós e o Senhor. Nós reconhecemos o Messias como o nosso Salvador. Pedimos, meu Deus, por todos os irmãos que possam estar passando por momentos de dúvida, confusão, conflito espiritual. Às vezes, meu Pai, tem muita simpatia, muita alegria em estar em determinados lugares, mas que, conforme a sua palavra nos esclarece, em nada edificam suas vidas. Que possam ser direcionados pelo caminho certo, pela rota correta que nos leva até o Senhor. A tudo que o Senhor busca nos habilitar, nos capacitar para nos tornarmos vasos de honra diante de Ti, meu Deus, para que a Sua vontade seja feita nas nossas vidas. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus dá neste momento, eu abençoo a vida de todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, nas suas casas, no seu trabalho, nas suas interações sociais, afetivas, emocionais, psicológicas, para que os nossos irmãos tenham um encontro verdadeiro com o Senhor através do Messias, e desta forma possam ter paz nos seus corações, refrigério para as suas almas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, meus irmãos. Como é bom nós podermos estar mais uma vez aqui em comunhão com os nossos amigos, irmãos que estão no mesmo propósito, aqueles que estão chegando hoje e observaram que essa palavra faz muito sentido também para a sua vida. Fique conosco, acompanhe a grade de programação da ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, sempre com uma palavra de esclarecimento e bênção para a sua vida. Graça e paz a todos e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataforma
digitais. Jesus is love.